Boa tarde, graça e paz. Todo mundo está bem? Oi, crianças. O tema da nossa lição hoje é o rei pecou. E antes, tia Elaine quer falar uma coisa. Vamos falar dos 5 sentidos do nosso corpo. 5 sentidos, tia Elaine. Isso, tia Mariana. Vamos falar da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato e do nosso paladar. Vamos lá. Estamos usando a nossa visão para quê? Estamos usando a nossa visão para ver a palavra de Deus? Será, tia Mariana? Será, tia Elaine? Estamos usando a nossa audição para escutar a palavra de Deus? Estamos usando a nossa boquinha para falar da palavra de Deus? Estamos usando a nossa mãozinha para fazer o que agrada a Deus? E como é o versículo de hoje, tia Mariana? Eu lembro que o versículo de hoje fica em Provérbios Bem, tia Mariana. 28. Provérbios 28. Eu acho que é o versículo 13, tia Elaine. Que diz o que, tia Mariana? Que Deus, Ele tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Isso, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. E na lição de hoje, antes da gente fazer a nossa oração, vamos ver de novo a história de Davi. Isso, e Davi usou a sua visão para fazer uma coisa muito, mas muito errada. Errada, tia Elaine? Sim. Faz uma oração aí, tia Mariana. Certo. Tia Elaine, já que você falou dos nossos sentidos, crianças, eu queria que vocês pensassem em coisas que vocês já fizeram que desagradaram a Deus, que não é bom. Então, que vocês se arrependam, peçam perdão a Deus nesse momento que nós vamos orar, certo? Papai do céu, muito obrigado por este dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pelo seu amor por nós, Senhor. Senhor, abençoa todo esse momento que estamos passando e que nós possamos ficar juntos em breve, logo, logo. Também te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas coisas que já fizemos que não te agradaram, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? O rei Davi, cada dia mais estava mais forte, bem mais forte, tia Mariana. Sim, forte. E sabe mais, tia Mariana? Ele tinha um exército muito, mas muito grande. Isso. Mas ele não foi para a guerra, porque ele estava um pouco cansado. Então, ele resolveu ficar no palácio mesmo, tia Mariana. E um dia ele não conseguiu dormir direito. Então, ele foi passear pelo palácio e foi lá no terraço. Do terraço, ele avistou, sabe quem, tia Mariana? Não, tia Elaine. Ele avistou uma mulher tomando banho. Tomando banho, tia Elaine? Sim. Tia Mariana, você acha que ele fez o quê? E vocês, crianças, acham que ele fez o quê? Ele, sei lá, ele deveria sair correndo logo. Ele fez isso? Não foi isso que ele fez, tia Mariana. Ele ficou lá, olhando aquela Olhando mulher ela tomar tomando banho? Sim, ele ficou olhando aquela mulher tomando banho. E quando a mulher terminou de tomar banho, ele foi correndo lá nos empregados dele e perguntou assim: quem era aquela mulher que estava ali tomando banho? O empregado dele disse assim: o nome daquela mulher é Batseba. Sim. E ela é esposa de Urias. Urias é um servo fiel e ele está lá na guerra. Sabe o que Davi fez, tia Mariana e crianças? Não sei. Davi mandou buscar Batseba para morar com ele até a guerra terminar. Como assim, tia Elaine? Foi. Então, Batseba, os empregados dele foram buscar Batseba. Então, Batseba, ficou morando lá. E sabe o que aconteceu, tia Tô vendo que não Mariana? tá dando certo, tia Elaine. Batseba ficou grávida. Grávida? Davi? Sim. Davi pensou
que poderia esconder isso. Mas tem uma pessoa que a gente não pode esconder nada. A gente não pode esconder os nossos pecados. Sabe de quem é? De Deus. Ele vê, o pecado de tia Elaine, e vê o pecado de tia Mariana, e vê o seu pecado também. Então, Davi teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Mandou buscar Urias na guerra. Buscar Urias? Sim. Pra quê? Para Urias ficar com Batseba, para ninguém descobrir que ela estava grávida. Que espertinho, né, tia Elaine? Então, quando Urias chegou no palácio, Urias não quis sair do palácio. Então, Davi teve outra ideia. Davi escreveu uma carta. Sim. E levou para quem essa carta, tia Mariana? Pro comandante. Isso. Comandante do exército. Levou a carta pro comandante. E sabe quem levou a carta? Não. O próprio Urias. Meu Deus. Sabe o que tinha escrito na carta, tia Mariana? Não. Que tinha escrito assim, que era para Urias ficar na frente da guerra. E o comandante botou Urias na frente da guerra. E o que foi que aconteceu, tia Elaine? Sabe o que aconteceu com Urias? Urias morreu. Morreu, tia Elaine? Morreu, tia Mariana. Mas, tia Elaine, deixa eu te contar. Davi não parou por aí, não. Sabe o que ele fez? Não. Ele agiu como se ninguém tivesse sabendo de nada que ele estivesse fazendo. Ele chamou Batseba para o seu palácio. E sabe o que ele fez? Se casou com ela. Não acredito. Mas, como a senhora falou, tem uma pessoa que vê tudo que a gente faz. Isso. Não tem como a gente esconder nada de Deus, crianças. E Deus, ele estava vendo tudo que ele fazia. A senhora percebeu quantos pecados Davi cometeu? Muitos. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato. Mas sabe, tia Elaine, Deus ele sempre está de braços abertos para nos abraçar, para nos amar e sempre nos dar uma nova chance. Você sabe o que foi que aconteceu? Não. Ele fez com que Natan, profeta, fosse lá até Davi para contar uma história. A história era a seguinte, crianças. Existiam dois homens, o homem pobre e o homem rico. O homem rico, ele tinha várias ovelhas. E o homem pobre, ele tinha uma ovelha, mas essa ovelha ele cuidava com muito amor, sabe? Ele até colocava ela para dormir em seu colo. Teve um dia, um visitante do homem rico chegou lá. E sabe o que foi que ele fez? Ele pegou a ovelha do homem pobre para poder servir o seu visitante. Davi, ele ficou muito irritado com essa história. E ele disse que esse homem rico, ele deveria morrer. E sabe o que Natan disse? Ele disse assim, esse homem rico é você, Davi. Ou seja, Davi percebeu que Deus tinha feito isso, que essa história que Natan contou a ele foi um meio para que ele percebesse o erro que ele tinha cometido. Poxa. Não é verdade? E aconteceu uma coisa muito triste, tia Elaine. O quê? O filho que Batseba estava esperando, que era de Davi, ele iria morrer. E isso aconteceu. Não tem como a gente esconder as coisas de Deus. E os nossos pecados sempre têm consequências. Pensando nisso, tia Elaine, eu lembrei de uma coisa. Uma coisa muito ruim que eu fiz. Mas eu tô completamente arrependida. O que foi? Eu disse pra minha mãe que eu já tinha feito a minha tarefa. Mas na verdade eu não fiz. Eu menti. Calma, tia Mariana, calma. Primeiro, você vai pedir perdão a Deus. E segundo, você vai pedir perdão à sua mãe, tá certo? E certo. quando você pedir perdão, não é para cometer o mesmo erro. Não vou fazer isso nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê? Porque Deus sempre perdoa a gente, mas não devemos ficar nos mesmos erros, tá certo? E vamos cantar uma música? Vamos. Que música, tia Elaine? Que música? De alegria. Ai, eu adoro música de alegria. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia.
oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Amém. Vocês viram que Davi também não só fez o que é certo. Se vocês ainda não assistiu às outras aulinhas que a gente já botou, as outras lições que a gente já botou lá no Instagram da igreja, vão lá assistir, que é muito importante. Outra coisa, que de fato a gente possa fazer tudo que agrada a Deus, tá certo? E quando a gente fazer uma coisa que não agrada a Deus, a gente tem que pedir perdão. Vamos fazer mais uma oração para finalizar? Vamos lá? Paizinho, muito obrigado por mais uma lição. Nos ajuda a melhorar cada dia, que a gente possa fazer sempre o que é certo diante de Ti, Paizinho. Nos purifica, ser com o restante da nossa semana. É tudo que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Um beijo, até domingo que vem. Tchau!